Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Versani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Versani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade e pioneirismo. Foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Versani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá pessoal, bem-vindo ao Papo de Comprador. Eu sou o André Gurgel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Papo de Comprador é um programa que busca trazer conteúdo relevante com pessoas que tenham experiência, né, nos seus setores, e tudo isso num papo descontraído para você, comprador. E eu sou a Érica Rieira, também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club, e o tema do nosso episódio de hoje é Compliance. Como as áreas de compra e compliance interagem para que o nosso processo dentro da área de procurement seja o mais robusto possível e agregue valor para as empresas. E Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que tem o patrocínio do grupo Versani Sandrini, da Level, soluções especializadas em procurement, da Avipan, viagens corporativas e eventos, e tem o apoio da RC Online. Olá pessoal, a gente está retomando aqui nosso Papo de Comprador, falando sobre compliance e compras, né? Seja bem-vindo a essa parte 2. Lembrando que para você estar acompanhando a gente no YouTube, ativa o sininho para você não perder nada, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e todo o nosso conteúdo está disponível para você também aproveitar ao máximo tudo que a gente já fez até aqui, está tudo lá para você. E continuando, né, com o nosso programa aqui sobre compliance em compras, a gente agora vai entrar num assunto mais de processo. A gente meio que falou um pouco sobre isso até aqui, né? Mas a gente quer mergulhar um pouco com vocês nesse assunto, que é qual seria, na visão de vocês, o bom termo entre controle e ter agilidade, né? E só para colocar mais um elemento aqui para a resposta de vocês, os compradores, as áreas de compras em geral, eles são muito desafiados em relação a ter agilidade. Hoje em dia, isso é um ativo importante para as empresas, que os processos aconteçam de forma mais rápida possível, né? É o mundo que está aí, né? E muitas empresas questionam esses controles em relação a justamente essa questão, que eles podem ser um ofensor da agilidade dos processos. Eu queria ouvir de vocês, na visão de vocês, como que a gente pode ter esses elementos de controle funcionando, mas também não ofender tanto a agilidade dos processos de compras, né? Eu queria começar por você, Daniel. Essa é a pergunta de $1 milhão, e nós vamos tentar responder. Vocês são especialistas, vamos lá. De fato, esse é o grande desafio, né? Ou seja, nós não podemos atravancar demais o processo e também controles internos são importantes. Talvez a grande diferença entre a área de compras do setor privado e público, para dar um exemplo, é exatamente essa. A área de compras públicas, para quem nos acompanha aqui no Papo de Comprador, sabe que é extremamente engessado. A área de compras públicas é regida por várias leis, sobretudo pela Lei 8666, a Lei das Licitações e Contratos Administrativos, que tem um excesso de controles. E percebam vocês que o fato de haver muitos controles não diminui a corrupção. Pelo contrário, olha só que interessante, uma pesquisa feita sobre o perfil do fraudador e sobre a combate à corrupção no setor público tem demonstrado que o Brasil é um dos países que fortaleceu um tipo de corrupção chamada corrupção sindrômica. O que é essa corrupção sindrômica? É a corrupção oriunda do excesso de controle, do excesso de burocracia. Sabe aquela história que a gente conhece no setor público de o cara cria dificuldade para vender facilidade? É exatamente isso, ou seja, é um processo tão atravancado, tão difícil, é tanto processo, é tanto controle, que alguém pode sentar em cima do seu processo e dizer, eu posso melhorar o seu processo aqui, agilizá-lo e tal, você só vai me dar aqui
né, um agrado, uma bola, uma propina, etc. Ou seja, a relação entre quantidade de controle e quantidade de corrupção, de desvios éticos, de conflitos de interesse, ela não está na mesma proporção e, dependendo, o excesso de controles aumenta a corrupção. Por isso que o grande desafio é entender controles internos que são necessários, mas que vão dar agilidade, sobretudo porque o privado pode ser e deve ser mais ágil. E uma pesquisa muito interessante feita por mim e pelos meus alunos aqui no MBA de Compliance em Belo Horizonte é que as startups elas têm criado um pouco dessa estrutura, ou seja, startups têm cultura de agilidade total e, ao mesmo tempo, têm conseguido resultados super interessantes em boas contratações, né, em agilidade de processos, com menos fraude, com menos processos de conflitos de interesse, ou de suborno, ou de corrupção. Ou seja, o desafio aqui é a gente conseguir ter, de novo, um olhar parceiro do compliance com o setor de compras, entender quais são os controles necessários e importantes, mas, sobretudo, investir em cultura de integridade, cultura de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de entender que, se você vê alguma bandeira vermelha, você pode e deve falar no canal de denúncia. Ou seja, eu acredito muito mais na construção de uma cultura de integridade do que do excesso de controles. E vou dar um exemplo para finalizar essa primeira fala. Brasileiros que vão ao exterior comumente dizem: Daniel, você viu lá que eu entrei num ônibus e não tem nenhum cobrador para me cobrar a passagem. Nossa, então agora eu posso andar de ônibus de graça? Claro que não. Né? Ou seja, nesse caso, ao invés de aumentar o número de controles, catraca, cobrador, etc., investiu-se em cultura de integridade, que foi muito mais eficiente, ou seja, menos custoso e mais eficiente. Então, precisamos trabalhar mais cultura do que controles. Eu acho que essa sua resposta foi excelente, Daniel. Agora, a Giovana morando na Europa, né, Giovana? Você pode até aproveitar esse gancho aí e fazer algum comentário dessa cultura, né? Não, assim, sem dúvida. Eu acho que a cultura é tudo, porque se você tiver, de fato, a questão ética intrínseca e forte, né, você não precisa ficar estabelecendo muitos controles. Mas antes ainda de eu morar aqui, eu acho que eu sempre trabalhei em empresas globais, né? E às vezes os processos que a gente tinha que colocar em países da América Latina, que era onde eu trabalhava mais, eles tinham que ser 2, 3 vezes mais robustos do que em outros países. Mas porque a cultura era sempre, nossa, não, mas se não falou que não posso fazer, significa que acho que eu posso fazer. Então, a gente tinha que ter 3 lembretes que não podia fazer numa região, enquanto na outra não precisava. Mas eu particularmente, eu nem gosto, apesar de eu estar morando aqui na Europa, eu não gosto de enaltecer muito como a cultura aqui é melhor do que a cultura do Brasil, até porque quando você olha o problema da corrupção de forma ampla, para que ela aconteça nos países menos favorecidos, como é o caso do Brasil, você tem um arcabouço funcionando nos países ricos, né? Onde a cultura teoricamente funciona. Você tem bancos, você tem offshore, você tem escritórios de advocacia que estão trabalhando e, de alguma forma, também movendo essa máquina da corrupção de defende, acusa. Então, eu não gosto muito de entrar nessa seara. Eu prefiro, aí voltando um pouquinho para a parte mais técnica de como você consegue tentar estabelecer controles, mas sem burocratizar demais, eu prefiro voltar um pouco num ponto que tanto eu quanto o Daniel falamos no primeiro bloco de conversas, que é como você buscar, como profissional de compliance, entender melhor os riscos que você está tratando e criando controles. Então, no passado, quando a área de compliance estava começando, era muito comum você colocar um processo na média do mercado. E você não olhava muito para dentro de casa. Você simplesmente rodava um processo, tal como era a média do mercado, e isso não era tão salutar, porque as empresas passaram a fazer monstrengos na área de compliance para compras, entendeu? Então, o processo ficou lento, muitos documentos, questionários enormes, e aí chegou uma segunda fase, onde as 2 empresas tinham seus processos de compliance, e ficavam trocando os processos, e ficava mais lento ainda e mais moroso o processo para
se fechar uma contratação. Hoje, eu acho que tem uma evolução grande nesse sentido, porque passou-se a olhar mais para dentro de casa antes de iniciar um processo. Você passou a mapear melhor os riscos, tentar entender melhor o que você está tratando antes de criar o controle. Não simplesmente se basear no benchmark do mercado, porque o benchmark do mercado pode não ser viável para você e vice-versa, ou você não tem como conviver com um tipo só de controle, porque você tem diversas operações acontecendo dentro da área de compras. Então, eu acho que esse olhar mais criterioso antes de iniciar o controle, ele ajuda a ter esse equilíbrio entre controle e burocracia e, eventualmente, vão ter casos que não tem como escapar da burocracia, porque são contratações, sim, mais robustas, mais onerosas e que precisam de um olhar aprofundado. Então, eu acho que este é um ponto que é bem importante a ser lembrado. Eu acho que tem um ponto 2, que está beneficiando o mercado como um todo: tecnologia, inteligência artificial, sistemas interligados. Então, ele permite, sim, que você estabeleça processos, estabeleça controles, mas de uma forma ágil e de uma forma dinâmica, sem necessariamente burocratizar, especialmente quando você pensa em tempo. Porque o sistema, o próprio SAP trava, ou qualquer outro sistema de compras que a empresa usa, então você consegue parametrizar e eventualmente, parametrizando os sistemas, eles acabam fazendo uma parte do manual sem acarretar mais tempo ao fluxo de trabalho. Também, hoje é possível processar um volume de informação de forma maior e, com base nisso, você começar a tirar algumas informações que podem ajudar a questão de inteligência artificial no futuro, enfim. Então, tecnologia ajuda e ajuda muito. E há um terceiro ponto, que acho que a gente falou ao longo de todas as nossas narrativas aqui, que é fundamental para esse equilíbrio entre burocracia e controle: é trabalhar em parceria. Compliance e compras trabalharem juntas, pensando que elas estão atendendo a mesma corporação. E quando elas trabalham juntas, eu não simplesmente imponho o meu processo de compliance para a área de compras. Eu tento primeiro entender qual que é a necessidade, ouvir a área de compras e tentar até mesmo montar em conjunto alguns processos ou rever processos que eu estabeleci e não estão funcionando muito bem. Eu trabalhei numa empresa onde eu me lembro que a gente tentou criar um formato de monitoramento do contrato e a gente acabou jogando muito mais a responsabilidade para o comprador. E ele falou: não, mas eu não vou conseguir fazer essa monitoria nessa profundidade, porque eu não sou o gestor do dia a dia do contrato. Eu estava atendendo uma outra área. Então, eu até posso te dar essa parte da informação, mas essa e essa você tem que buscar. Então, a gente reviu o processo. Então, você ter essa postura de estar aberto como compliance, profissional de compliance, a ouvir a sua área usuária, seja ela compras ou não, ela é muito importante. E, especialmente quando a gente fala para a área de compras se sentir confortável para buscar o compliance e tentar montar os processos juntos e melhorar os processos juntos, isso é fundamental para que haja realmente equilíbrio entre controle e burocracia. Então, essa seria a minha opinião principal, independente da discussão mais teórica em relação à cultura. Eu concordo muito com o Daniel: quanto mais sólida os seus valores, menos controle você precisaria. Mas indo para uma parte mais prática, eu acho que é possível você ter essa harmonia, e para que isso aconteça, ter parceria entre as áreas é fundamental. Eu acho assim, a resposta, na minha opinião, de vocês foi excelente, né? Porque vocês trouxeram dois elementos que são complementares: a questão mais subjetiva da cultura, né, Daniel, e essa questão mais pragmática, né, Giovana, desses sistemas, inclusive usando tudo que a indústria 4.0 nos oferece hoje para trazer esse controle versus agilidade, né? Muito bom. Só para fazer uma ressalva: quando a empresa passa por um problema, não adianta, ela não foge de ter que apresentar evidências. E você apresentar evidência só da cultura, ela é muito mais, assim, você consegue mostrar quanto que melhorou, a questão de você não ter problema, a exposição, que isso pode estar ligado à cultura. Você tem uma parte muito objetiva de evidências documentais e procedimentais que você tem que apresentar. Então, independente da cultura ser sólida, você sempre vai ter que mostrar que você criou controles sólidos também, e que eles estão lá atuando. Porque se você tiver algum problema,
São esses controles que vão ajudar você a criar a sua defesa. Se eles estavam sólidos e bons, você vai ter bons atenuantes com base neles, porque eles são mais fáceis de tangibilizar, de demonstrar. Eu achei legal a resposta de vocês, isso me lembrou, né, juntando os dois elementos, uma história de quando a gente é criança, né, vai a tia visitar a gente, e aí a mãe pede assim, olha, vai lá na padaria, compra 1 litro de Coca-Cola, né, queijo, presunto, para fazer um lanche, aí está aqui o dinheiro da tua tia. Aí você, na volta, você traz a Coca-Cola, o queijo, o presunto, o troco e a nota fiscal, ou seja, associar a cultura, né, de você desde pequeno aprender que prestar conta não é uma coisa que é absurda, né? Você trazer esses elementos, né, de evidências que você fez a coisa certa. Ou seja, a cultura parte também de que prestar conta, documentar não é uma coisa assim tão absurda, né? A gente aprende desde pequeno. Bom, vamos lá, Érica, próxima pergunta. A gente falou um pouco aqui de tecnologia, falou um pouco dos processos de empresas robustas, a gente até chegou a mencionar um pouquinho das questões de startups, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais com vocês como é que ficam as questões desse mundo empreendedor, principalmente da introdução de startups nas companhias, que ainda está um processo de crescimento, isso deve se manter aí por bastante tempo, e as empresas estão tendo que se adaptar, né, a esse tipo de contratação. Como é que vocês veem essa compatibilização aí desses dois mundos, das empresas com as suas regras de compliance e das startups que às vezes não têm nem tempo de vida suficiente para apresentar toda a documentação e ter um histórico conforme é solicitado? Como é que vocês enxergam isso? Vou começar com você, Giovana. Bom, eu acho que é possível fazer a compatibilização dos teus processos voltados para mapear empresas mais robustas e empresas menos robustas em questão de controle ou tempo de vida, né? Porque isso tudo, quando você pensa em processo de compliance, tudo vira score, né? Quanto tempo que a empresa está no mercado, se ela é nova, se ela é antiga, se ela tem um processo muito robusto ou não. Quando você pensa em startup, é totalmente tranquilo você ver que uma empresa menor, ela não precisa ter o mesmo aparato de compliance que uma empresa muito mais ramificada. Então, você consegue trazer um pouco de bom senso para isso, para tornar o teu processo, como eu reforcei em algumas outras respostas, um pouco mais customizado para a realidade de risco que ele está tratando, entendeu? E é óbvio que quando você está contratando empresas mais maduras ou empresas maiores, conglomerados, não tem como você esperar o mesmo tipo de compliance que uma startup teria. E talvez uma startup não precise mesmo ter o mesmo nível de controle que uma empresa tão grande, porque ela tá exposta a outros tipos de riscos. Então, assim, o meu ponto em relação a questão do dinamismo, né, o sistema de compras agile, é você tentar customizar o compliance para o risco que ele está tratando e buscar. Ele vai ter sempre as mesmas bases de valores que vão nortear o programa, mas você tentar buscar tratar os riscos de forma mais individual, com olhares individual, mais focado ao perfil de risco que você está vendo, uma startup ou uma empresa grande. Então, tentar individualizar para parametrizar os teus riscos e tornar adequado ao perfil de contratação e tentar possibilitar todos os tipos de contratação possível, com empresas grandes e empresas pequenas, sejam empresas consolidadas, sejam startups. Queria completar minha pergunta e aí depois a gente já continua dessa forma. E quando um comprador se depara com um processo em que ele tem no mesmo processo competitivo uma empresa tradicional e uma startup para fornecer aquele escopo, faz sentido eu ter no mesmo processo dois formatos de avaliação? É justo com as duas ou não é? Como é que eu trabalho se eu tivesse que fazer um processo competitivo entre esses dois modelos? Se você tiver empresas com perfis tão diferentes, mas você tem que olhar a contratação. Uhum. Essa contratação ela é tão delicada que eu preciso olhar ao longo do meu processo fatores A, B, C ou D?
Eu não olho, primeira coisa que eu olho é a contratação. E aí, se eu preciso olhar fator A, B ou C ou D, talvez uma startup não seja o perfil correto para estar naquela contratação. Ou, se o comprador vai ter elementos para falar, não, ela é o perfil correto para estar nessa contratação, mesmo não tendo um programa de compliance que vai trazer todos esses elementos, ele vai me trazer outros elementos positivos que vai me permitir falar, puxa, realmente eu posso continuar, eu posso excluí-lo de apresentar isso e aquilo, porque ele tem esses elementos que justificam. Não vou necessariamente, para o mesmo tipo de contratação, trazer processos de avaliação diferentes. O processo, eu tenho que desenhar ele de acordo com o risco da contratação. Então, se eu vou fazer uma contratação onde é uma empresa, por exemplo, que vai ter interface com o setor público, ou alguma coisa que vai envolver a licitação, eu tenho que continuar olhando ela com um nível de profundidade maior. Eu não tenho como liderar, porque o comprador decidiu colocar uma startup, que é uma empresa jovem, que ainda não instituiu um programa de compliance. Ou, eventualmente, eu teria que ou excluir essa empresa ou entender que ela tem outros elementos que permitiria mantê-la numa contratação tão arriscada. Entendeu? Porque o primeiro olhar de compliance para estabelecer controles é o risco da contratação. Aí eu posso ter contratações que eu entendo que são de adesão, são simples, que a chance de ter fraude ela é pequena, então ela vai ter um processo menos robusto. Pode ser um processo mais simples, com menos documentos para verificar, um pouco mais ágil. Existem até alguns tipos de contratação que são tão simples que a tua fase de controle ela é pequena, ela é praticamente aprovada por default, entendeu? Mas existem contratações que são tão estratégicas para a empresa, porque vai te expõe muito a tua imagem, ou é uma joint venture, algum processo em parceria, vocês vão ser responsáveis legalmente por qualquer coisa que venha a dar errado, ou é uma contratação que vai ter uma exposição para o setor público grande, enfim. E N fatores que vão elevar o risco da contratação e que o processo de controle de compliance vai ter que ser mais aprofundado. E aí, eventualmente, fica meio discrepante, você tem empresas com naturezas tão distintas embaixo do mesmo processo. Uma startup que é recém-aberta no mercado, ainda não estruturou o seu programa de compliance, não tem menor base de governança, com uma empresa extremamente bem posicionada e sólida. Aí, eventualmente, a própria área de compras, ela desnivelou um pouco o controle da competição. E, se for possível manter, porque eu nunca digo nunca, entendeu? Eu sempre procuro avaliar, né? E aqui a gente também está trabalhando num caso hipotético, e eu não teria elementos, mas eu sempre buscaria ver elementos que permitissem, eventualmente, continuar e tentar fazer que as duas empresas, apesar de perfis tão diferentes, possam continuar na jogada. Eu não sei se o Daniel tem algo para complementar nesse sentido, provavelmente tem. E aí eu vou pedir dela para que ele me ajude a tornar isso um pouquinho mais claro para o comprador que está nos assistindo. Vamos lá, Daniel, é com você. Legal. Bom, eu, como consultor, trabalho tanto com empresas globais, grandes empresas, quanto também com startups. E aí duas coisas que eu acho importante de mencionar. Primeiro, é que a gente também tem muito preconceito com a palavra burocracia, sobretudo pela burocracia estatal, pela burocracia, ou seja, aquele processo que é longo demais, atravancado demais, tem controles demais. Por outro lado, gente, nós precisamos entender que, sobretudo empresas grandes, elas precisam de processos bem estruturados, né? Precisa ter um fluxograma bem definido, ou seja, quem é que pode startar aquele processo, quais são os requisitos, por onde passa, que documentos a gente vai pedir. O problema é o processo ou é o excesso de burocracia, é o excesso de controle, é o processo que é errado, né? O que a gente vê muitas vezes no setor público é um processo que nunca foi desenhado do ponto de vista de experiência do usuário, de eficiência, né? É um processo que foi sendo construído, às vezes, com dezenas de anos, né? E acaba que vira aquela tal da síndrome de Gabriela. Por que nós estamos pedindo esse documento? Eu me lembro uma vez, fazendo uma consultoria no setor público, que se pediam 26 documentos na área de compras. E a gente resolveu passar, então, documento por documento. Alguns documentos daquele órgão público
que eram solicitados pela área de compras, eram emitidos por aquele próprio órgão público. Então, imagina, o vendedor tinha que sair da portinha da área de compras e ir lá na Secretaria de Fazenda para pedir aquele documento para voltar na área de compras e trazer. Puxa, por que a área de compras não pode pedir direto, ela com o setor de Fazenda, aquele documento, ao invés de pedir ao vendedor para que apresentasse aquele documento? Então, o problema não é o processo, o problema é o excesso de controles. Startups, por definição, são empresas muito ágeis, por isso, até por serem muito pequenas, muitas vezes, gente, pode parecer uma coisa esdrúxula, né? Mas uma empresa pequena, quem faz a compra, por exemplo, de uma empresa pequena é o próprio sócio, muitas vezes no próprio cartão de crédito, né? Tem até uma questão, às vezes, de confusão entre aquilo que é da empresa e o do sócio, depois eles se reavaliam, mas é porque precisam de agilidade, né? Em grandes empresas não dá para fazer isso. Tem uma área só de compras, com dezenas, com centenas de pessoas, e para isso é importante fortalecer os processos. Portanto, eu acredito que o equilíbrio aqui é a gente compreender o processo com um olhar tanto de controle quanto de assertividade. E, sobretudo, buscar a experiência do usuário, buscar agilidade, sem abrir mão de controles que são necessários. Se não tiver controle, pode ser que, eventualmente, alguém que tem perfil do fraudador veja aquilo ali, e aí o triângulo das fraudes é o triângulo da oportunidade, né? A pessoa viu ali que tem uma oportunidade, viu que não tem controle, ela acaba fraudando, frauda uma vez, viu que ninguém descobre, porque às vezes não tem um controle, e ela frauda de novo, e ninguém quer isso. Ou seja, a gente não quer ver, sobretudo a área de compras, como o vilão da história, porque não é, mas a gente precisa entender que quanto mais a gente fortalece os processos e coloca controles assertivos, que realmente precisam estar lá, aí sim a gente acha esse equilíbrio. Eu queria fazer um comentário, Daniel. Você citou aqui em algum momento a Lei 8666, né? Só porque você falou de setor público, talvez seja o caso da gente propor um programa só sobre o setor público. Isso. Né? Que a gente não falou até aqui. Estão convidados até, se quiserem participar, puderem estar com a gente. Não, mas a Lei 8666 é da década de 90. Naquela ocasião a internet ainda estava, era modem discado, não sei. Não, eu lembro, entregando a minha idade. Eu sei do Google, eu ouvi dizer lá no Google que tinha internet discada. Ah, tá bom. Não, mas é só para um ponto a se pensar, né? São coisas que foram feitas que, num determinado momento que talvez hoje não façam mais sentido, deveriam ser revistas de fato, tá? E eu queria agradecer, principalmente a você, Giovana, pela resposta, porque a gente já falou muito aqui em alguns outros episódios, inclusive um específico de contratação de startup, sobre temas que envolvem essa pergunta. Eu acho que você foi a primeira pessoa que deu a resposta mais completa, na minha opinião, sobre essa questão, que é de fato um ponto sensível dentro das estruturas de compras. Puxa vida, por que eu tenho que ter um processo mais flexível para uma startup e para o resto dos meus fornecedores eu tenho um rigor muito maior? Qual é a razão disso, né? Onde que é o meio termo desse negócio? Eu agradeço até a tua resposta. É isso daí. Prazer, um prazer participar, poder contribuir. Legal, foi ótimo. Eu tenho uma perguntinha extra. Uma bônus? Vamos lá. Uma bônus. Né? Porque, assim, a gente está falando de processos de compliance de empresas robustas, né? De empresas maduras, que têm uma área de compliance e etc. Mas nós sabemos que existem muitas empresas menores em que existe uma área de compras em determinado nível de maturidade, normalmente um pouco mais imaturo, né, em termos de sistemas e etc., mas que o comprador que está nos assistindo gostaria de desenvolver algum processo, alguma coisa que trouxesse uma visão de compliance para o seu processo, mesmo que inicialmente, né? Para dar conforto, né? Para dar conforto, etc. Na opinião de vocês, quais seriam os primeiros passos para uma empresa que não tem uma área de compliance estabelecida, não tem lá um profissional de compliance, mas que compras possa agir de alguma forma aí nesses primeiros passos para startar um processo, né? Para ir fazer um processo de amadurecimento dessas questões. Começo com você, Daniel. Claro. Eu vou dar uma dica do diligence, ou conheça seu fornecedor. Eu sei que algumas áreas de compras têm isso mais bem realizado, utilizam tecnologia, outras menos. Hoje, inclusive, gente, tem instrumentos de tecnologia super baratos que fazem esse tipo de pesquisa com muita assertividade. Se você for fazer uma pesquisa manual para saber se o fornecedor
tem alguma reclamação dele, desde o Reclame Aqui, de mídia negativa, a processos judiciais, investigações do Ministério Público, você vai gastar, às vezes, um dia fazendo manual. Se você joga o CNPJ ali, nesses robôs, nessas tecnologias, ele, em milésimos de segundo, te dá tudo que aparece daquela empresa de bom e de ruim, você consegue tomar uma decisão melhor. Ou seja, se eu pudesse dar uma dica aqui muito rápida, eu diria instituir um processo de conheça seu cliente. Só para ter uma ideia, esse é um processo que hoje ele é bem delimitado na área de compliance, mas que as áreas de compliance das grandes empresas já têm colocado para a própria área de compras fazer. Ou seja, área de compras, está aqui a ferramenta, te ensina a usar, é assim que funciona. Se não tiver nenhuma bandeira vermelha muito grande, você mesmo toca, né? Se tiver alguma dúvida, viu que tem alguma questão ali que precisa ser melhor discutida, eu trago para a área de compliance para uma decisão conjunta. Mas essa é uma primeira ótima ferramenta para ser utilizado, sobretudo com base em tecnologia. Bacana. E você, Giovana, qual seria a sua recomendação? Concordo totalmente com o Daniel, né? Partindo do cenário de uma empresa pequena, que o comprador não tem ainda todo o suporte de uma área de compliance ou até mesmo do jurídico, e ele proativamente quer fazer um trabalho com mais segurança, eu concordo totalmente. Buscar meios de conhecer o seu fornecedor e tentar documentar que tipo de informação que ele levou em consideração em conjunto com as questões técnicas de preço e de qualidade para fazer aquela contratação. E hoje em dia existem muitos meios para você fazer buscas do perfil reputacional das empresas, muitos meios gratuitos, aí que vão tomar um pouquinho mais de tempo, né? Como o Daniel colocou, que aí, eventualmente, você vai ter que entrar no Google, você vai entrar no portal da transparência, existem alguns outros cadastros, você pode fazer o uso do próprio Serasa, que geralmente todas as empresas já assinam, e existem ferramentas que você vai gastar um pouco mais, mas hoje, por sorte, o mercado evoluiu bastante e temos hoje todos os perfis de empresas já prestando serviços que a gente chama de screening, né? Eu sei que o Daniel não gosta muito de palavras em inglês, mas para mim fica um pouquinho difícil fugir, até porque eu trabalhei a vida inteira só em empresa global. Mas, assim, existem muitas empresas hoje que ajudam a fazer essa fotografia, né, das empresas, e existem as mais caras e as mais baratas, e elas funcionam tal como o Serasa, e existe muita coisa na internet, gente, para ajudar a pequena empresa, pequena e média empresa. Se a empresa quiser, eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos. O Sebrae tem lá um guia de como uma empresa pode tentar estabelecer processos de compliance. Existe uma organização, vou chamar de organização, mas não é o nome mais correto, que chama Alliance for Integrity, que eu já apoiei ela por muito tempo, e ela é voltada a ajudar pequenas e médias empresas a criarem processos de compliance. Existem vários fluxos gratuitos, e seguindo essa linha, você acha muita coisa na internet que hoje poderia te ajudar a pensar nos seus próprios processos. Como eu falei, colocar só o que o mercado faz na sua empresa sem pensar nos seus riscos também não é o ideal, é como se você tentasse colocar um quadrado num círculo. Não vai entrar, mas você pode pegar o quadrado para pensar no seu círculo e ver como que você arredonda os cantos. Entendeu? E para pensar neste quadrado, você vai achar na internet muita coisa. Então, eu acho que um bom primeiro passo é, sim, o due diligence. E se o comprador vê alguma coisa esquisita, quando ele vai tentar entender quem é o fornecedor que ele está contratando, tentar buscar o jurídico ou qualquer outra área, o financeiro, alguma área que ele entenda que ele possa escalar e compartilhar o problema. E se quiser fazer algo mais aprofundado e, de fato, iniciar um movimento na empresa de estruturar um programa de compliance, porém é uma empresa pequena ou média e não tem todos os recursos, tente utilizar hoje o que nós temos de mais fácil, que é a informação, compartilhamento da informação. Tem muita coisa boa e gratuita na internet, basta querer. Excelente, gente. Obrigada aí pelas respostas na pergunta bônus. E a dica, né? As dicas. As dicas foram excelentes, né? Bom, a gente
termina então aqui o nosso episódio. Queria agradecer demais vocês pela participação. Eu confesso que eu aprendi muito com vocês hoje aqui, pessoalmente. Obrigado mesmo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Giovana. Continue assistindo a gente, né, no YouTube. Ative o sininho para ser lembrado aí dos nossos próximos episódios. Compartilhe com seus amigos. Assistam os episódios que já estão disponíveis. Temos um conteúdo bastante vasto lá para quem é comprador, quem está nessa atividade. E a gente se vê agora no próximo episódio, certo, Érica? É isso daí, na próxima semana. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço gente. para todos. Obrigada.